Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Hashtag Alive, o novo filme de zumbis da Coreia que saiu na Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Eu estou sempre falando sobre filmes, séries, literatura, documentários. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, sempre vai encontrá-lo por aqui. Quem acompanha esse canal sabe que eu falo que o gênero de zumbis está saturado, ninguém aguenta mais. The Walking Dead teve 11 temporadas e aparentemente ainda vai ter um pequeno spin-off depois que acabar, além do spin-off que já existe. Filmes toda semana são feitos e assim, a verdade é que há possibilidades interessantes para ser elaborada dentro do gênero, porém, no fim das contas, as pessoas acabam sempre seguindo o mesmo caminho, então a gente acaba não tendo um senso de frescor e novidade. Os últimos filmes que eu gostei, curiosamente, foram filmes ou séries coreanas, né? E aqui eu cito o Trem para Busan, né, que foi até bem comentado e tal, fez bastante sucesso com o público. A série Kingdom, que usa temáticas de zumbis num contexto do medievo coreano. E apesar desse filme não alcançar o nível dessas duas obras, ainda assim ele vem com um senso de novidade interessante. Uma pena que eles não exploram tanto essas coisas que são novidades, que são interessantes, a ponto do filme de eu dizer assim que, poxa, esse é um você precisa ver. No filme a gente vai acompanhar a história do Jung-woo, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é um streamer que, né, mora com o pai, com a mãe e com a irmã, quando esse apocalipse de zumbis começa, né, e ele vê o caos acontecendo ali, né, do topo do seu prédio. O local onde ele mora, e eu acredito que isso deve ser uma característica provavelmente da Coreia do Sul, é um condomínio de prédios bem grande, assim, com muitos e muitos prédios e muitos apartamentos por cada prédio. Então, é quase como se fosse uma pequena cidade. E o primeiro ato do filme vai basicamente focar nisso, nele sozinho, trancado dentro de casa, né? Porque os pais não estavam na hora, nem a irmã. Rapidamente os contatos, a internet cai e ele fica ali isolado naquele mundo, né? A comida dele também acaba muito rápido. Então a gente vai vendo ali esse sujeito meio que se desesperando na ausência de uma solução para esse problema, ou mesmo informações que possam ajudá-lo ou dar alguma esperança para ele. Durante esse primeiro ato, tem uma das coisas que eu acho interessante, que eu queria que o filme tivesse investido um pouco mais nisso, né? Ele faz alguns vlogs, né? Ele meio que fala ali com a câmera, né? Contando um pouco, fazendo alguns relatos sobre o que ele está experimentando, sobre os pensamentos dele durante esse primeiro momento ali dos ataques e tal, e da situação. E eu, sinceramente, queria muito que o filme tivesse investido um pouco mais nisso, sabe? Traria ali um tempero interessante, talvez até usando esse formato do vlog dele para narrar o filme, né? Quebrando um pouco a estrutura tradicional, né, do cinema. Mais ou menos ao final do primeiro ato, a gente vai ter a introdução da Kim Yo-bin. Especialmente no auge do desespero do Jung-woo, essa personagem vai entrar, e aí o segundo ato vai trabalhar mais a relação deles dois à distância, né? Eles não têm muito como se comunicar, e eles se comunicam da forma que dá e vão criando ali mecanismos para poder irem, né, conversando, e meio que essa relação vai sendo um vínculo que vai mantendo a sanidade dos dois. Mais uma coisa que eu também gostaria de que tivesse sido um pouco mais explorada. Enquanto a gente acaba conhecendo o background do Jung-woo, a gente não conhece muito da Kim. Eu queria que eles tivessem gastado um pouco mais do tempo do filme para poder aprofundar, talvez até mostrar esses eventos de uma maneira meio rápida, com a montagem rápida, da perspectiva dela, né? Esses 20 primeiros dias, 20 e poucos dias que se passam até o momento que eles se conhecem. Mas senti falta, eles acabam não aprofundando muito ela, a gente vê muitas coisas dela dentro do filme, especialmente uma habilidade, uma capacidade de lidar com o perigo e com problemas, que poderia ter sido melhor explorada pelo filme. Apesar de não ter um terceiro ato ruim, ele apressa o terceiro ato. E eu devo destacar que, normalmente eu tô falando aqui, criticando filmes que são longos demais. Esse, eu acho que poderia ter ali uns 10 minutos. Ele é um filme de 1h30. Eu acho que se ele tivesse 1h40, a gente teria tanto tido tempo para explorar um pouco mais a Kim, quanto também para explorar um personagem que entra dentro do terceiro ato. E são coisas que fazem falta, né? Para fazer um mergulho mais psicológico, para a gente poder ver um pouco mais esse lado interessante dos filmes de zumbi, que é a psique humana, como ela se comporta numa situação de tensão, numa situação extrema, né? Porém, apesar disso, o filme ele tem um ritmo bom, né? Ele sabe o momento de explorar esse isolamento e o desespero, mas também ele consegue construir boas cenas de tensão
com os próprios zumbis, né? Porque, obviamente, em alguns momentos de extrema necessidade, esses personagens precisam se colocar em situação de risco para que a sua sobrevivência possa ser mantida, né? Os recursos acabam, você tem que buscar recursos, então, através de situações como essas, eles vão criar ali boas cenas com os zumbis. Existem alguns problemas para mim narrativos, que é, em um momento ele vê no jornal a jornalista falando que os zumbis não têm muita audição, visão ou olfato, porém eles não podem fazer o menor barulho que seja, que os zumbis correm para a porta do apartamento deles, assim, como se soubessem exatamente onde eles estão. E uma coisa também que esses zumbis parecem preservar características cognitivas antigas. Então eles muitas vezes conseguem abrir portas, eles conseguem fazer coisas que eles faziam, né, na sua vida antiga. Então isso cria também alguns elementos de tensão para o filme, né? Porque são zumbis um pouquinho mais espertos do que a gente costuma ver nos filmes normalmente. Então, isso obviamente vai criar ali situações inusitadas no filme. Eu particularmente gosto da atuação do Jun-Ho e eu acho que ele consegue passar bem o desespero que vai tomando conta dele, quem ele é, né? Que é esse jovem que faz stream de game e que não é um cara sobrevivente altamente habilidoso. Ele é só uma pessoa normal num cenário de pós-apocalipse, né? Coisa que muitas vezes acaba sendo quebrada nos filmes e os personagens se mostram muito mais hábeis do que normalmente pessoas normais seriam, e na verdade a própria capacidade de reação é exagerada, né? Então eu gosto dele porque ele parece um personagem muito mais humano e essa humanidade dele dá força ao filme. Se o filme de fato tivesse trabalhado melhor esses pontos que eu falei aqui durante a crítica, eu colocaria na mesma posição que o Trem para Busan e até mesmo pelo Kingdom no sentido de novidade. Apesar dos problemas, ele consegue sim ser um bom filme, especialmente dentro de um gênero que já tá bem cansado, né? A gente já viu filmes demais de zumbis e é um gênero que continua saindo muito conteúdo e parece que as pessoas não se arriscam a tentar formas novas. Esse aqui se arrisca, mas se arrisca pouco. Talvez, se tivesse tentado mais e ousado mais, o indicaria com mais vontade pra vocês. Mas e vocês? O que é que acharam do filme? Deixem aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima e tchau.